pessoal, caiu a live aqui. Caiu a live. Como neste momento a gente não tinha pessoas, eu vou ler novamente, porque eu sei que essa mensagem pode chegar a muitos corações. Esse é o propósito dela. E eu sei que são coisas grandiosas que o Senhor quer fazer e quer falar no meio do seu povo. No livro de Lucas, no capítulo de número 6, verso de número 27, diz assim, ó: Mas a vós que ouves, digo, amai ao vosso inimigo, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Aos que te ferem numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá qualquer que te pedir, e ao que tomar que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vos queires que os homens os façam da mesma maneira, fazei-lhe-vos também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam. E fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem espera tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber um outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem. Emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis o filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e os maus. Sede, pois, misericordioso com todos, como também vós, Pai, é misericordioso. Que palavra tremenda. Tremenda demais, né? Traz uma reflexão muito grande sobre nós. Algo muito profundo, sabe? Põe amor nas minhas palavras, aquilo que eu vou estar falando aqui. A gente vem falando, Deus vem falando fortemente ao meu coração bastante coisa sobre amor, sabe? Tem colocado de forma muito clara sobre a minha vida, sobre o amor ao próximo, nos colocarmos no lugar do próximo. Ontem mesmo a gente fez uma live extraordinária, a qual o Senhor falou sobre a gente estava falando sobre os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Os 2 grandes mandamentos que são chaves, mestre, que e tem nos instruído há milênios e levado pessoas a um salto muito grande na sua vida de sucesso, na sua vida financeira, na sua vida como próspero e no seu trabalho, porque não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Quando a gente fala de amar as pessoas, ela não é uma tarefa fácil. Porque ainda mais quando a Bíblia fala assim de amar os nossos inimigos, amar as pessoas que não nos amam, amar as pessoas que pisam no nosso pé, as pessoas que nos caluniam durante o dia. É difícil. E por que Jesus ele vem ensinando aqui em Lucas com tanta maestria tudo isso? Ontem, quando a gente estava falando na live sobre a empatia, sobre o poder de colocar no lugar do próximo,
Porque as pessoas não entendem, muitas vezes, o poder da palavra. Só que às vezes aquela pessoa que está te ferindo com alguma palavra, talvez não é a intenção dela fazer isso. Talvez é uma situação que ela está passando ruim, só que ela não sabe se abrir ao ponto de querer uma ajuda, às vezes por vergonha, por orgulho próprio. De abrir o seu coração e falar assim amigo, ó, hoje eu não estou bem, preciso de uma ajuda, você pode me ajudar? Infelizmente as pessoas não pensam dessa forma. É mais fácil para elas tentar amenizar isso maltratando o seu amigo de trabalho, maltratando as pessoas. É muito mais fácil a pessoa criticar as outras do que apoiar. É muito mais fácil a gente falar o que não deve do que a gente pegar e muitas vezes nos abrir. Só que o que eu tô chamando a atenção? Eu tô chamando a atenção de vocês para que você entenda o seguinte: e se a gente nos colocar no lugar daquelas pessoas? Ontem eu falei muito sobre isso, sobre a gente nos colocar no lugar das pessoas que nos ferem. Porque aqui Jesus, ele vem ensinando algo muito profundo para aquelas pessoas. E percebe que não é diferente dos dias de hoje. Hoje, a gente está vivendo uma fase até difícil, né? Porque as pessoas não conseguem amar as outras na mesma proporção. As pessoas gostam das outras quando uma pode oferecer algo em troca. Isso não é amor. Isso é eu querer me beneficiar com certas pessoas. Eu poderia muito bem entrar nesse assunto sobre amigos, sobre aquilo que eu aprendi com o pastor Tiago Brunet, sobre amigos contornáveis, incontornáveis, enfim, pessoas que fazem parte do nosso cotidiano. Mas não é esse o foco hoje. Hoje o nosso foco é um pouco mais além, sobre aquilo que a gente sente todos os dias, sobre pequenas coisas que às vezes podem ser mudadas dentro do nosso coração, com pequenas atitudes que podem gerar um efeito muito grande na nossa vida. Eu até deixei uma frase aqui que ontem eu estava lendo e me impactou demais. Justamente sobre paz interior. Que fala assim: a paz só é possível quando a capacidade de perdoar torna-se maior do que o desejo de estar certo. No livro do Tiago Brunet, especialista em pessoas, ele fala muito sobre isso, que a gente só consegue paz, a gente só consegue a paz interior, aquela paz que a gente tanto procura, quando a nossa capacidade de perdoar é muito maior do que o desejo de estar certo. Quantas pessoas muitas vezes não são capazes de perdoar por orgulho. Às vezes você pode estar certo, tudo bem, mas só pelo fato de você não ser capaz de perdoar, você está fazendo algo de errado. Não sei se foi capaz de compreender. Mas o que acontece? Todas as vezes que a gente, por orgulho, por algum sentimento mútuo dentro do nosso coração, nos impede da gente pedir perdão para as pessoas, isso é algo que gera dentro do nosso coração uma coisa muito negativa. Porque nós devemos ter humildade. Assim como a palavra que foi dita aqui sobre amor, a gente tem que amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos caluniam, perdoar essas pessoas, não levar isso para o coração. Porque Salomão, ele nos ensina que o coração da gente é a sede das nossas emoções. E como tem sido as nossas emoções durante o nosso dia, durante o nosso conviver com o próximo.
Porque tudo aquilo que a gente traz para o nosso coração como sede, se for coisa boa, ela vai ter um efeito positivo. Mas se for algo negativo, ele vai trazer rancor, ódio, desejo de vingança, arrogância, ignorância, vários outros sentimentos que vão corroendo o nosso peito. Augusto Cury, ele fala muito sobre que as pessoas no geral, eu falo mundialmente, depois de 2010 para cá, as pessoas têm sofrido muito emocionalmente. Uma das maiores doenças psicossomáticas são doenças que são causadas através da psique do ser humano. São doenças que são causadas pelo sentimento, pelas emoções. Ele estudando emoções, estudando sentimentos, ele fala assim que as pessoas elas estão ficando doentes justamente pela ansiedade que tem sido muito grande sobre as pessoas. Percebe-se que empresas que já estavam há 10 anos no mercado, quando começou a pandemia, muitos fecharam. E muitos não conseguiram nem menos se levantar hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer algo muito, mas muito profundo. Que as pessoas elas têm se esquecido do que realmente vale a pena, do que realmente faz sentido. Essas pessoas que não conseguiram se levantar foi porque elas já estavam doentes emocionalmente, estavam com seus sentimentos abalados, porque talvez cresceram de forma repentina durante um tempo, mas não olhavam para o próximo, talvez para o companheiro próprio de trabalho ali, um colaborador, alguém que fazia parte da sua grade de colaboradores ali, pessoas próximas, pessoas com quem eu tenho que conviver todos os dias, pessoas com quem muitas vezes eu tenho que eu posso não estar num bom dia, mas eu tenho que estar bom para ela, para fazer o bem para ela, ainda que aquela pessoa talvez me distrate com alguma palavra, me dê uma calúnia, eu fale qualquer coisa a meu respeito que talvez não seja verdade, ou que seja também, se for, eu tenho que ter humildade para pedir perdão. Mas as pessoas, infelizmente, elas já estavam doentes emocionalmente, e quando veio a pandemia, eles focaram mais no problema do que na solução. Talvez se eles tivessem se dedicado de coração, verdadeiramente de coração, ali para tudo aquilo, talvez aquilo tinha feito muita diferença na vida dela. Talvez se ela tivesse procurado o caminho certo, as coisas certas, a intensidade certa, usado as emoções, inteligência emocional, que é as coisas certas, na intensidade certa. Talvez se ela tivesse se colocado no lugar do próximo, amado um pouco mais, talvez não teria tido o resultado que teve. Porque infelizmente o emocional tem sido algo que tem atravessado os séculos. E Augusto fala algo que de 2010, pelo menos até 2030, pessoas vão sofrer muito emocionalmente. Quem diria que surgiria uma doença que abalaria todo mundo, eu falo mundialmente, porque quantas e quantas pessoas morreram, quantas famílias foram destruídas, abaladas por causa dessa doença. E as pessoas não têm enxergado ainda, as pessoas não têm enxergado o que de fato está acontecendo. Porque é muito mais fácil a gente falar: por que Deus deixou acontecer isso? Se Deus ele é tão misericordioso, por que ele deixou isso? Tá, mas o que você aprendeu com tudo isso? Essas pessoas que morreram. Talvez você que conhece a palavra de Deus, você foi capaz de pregar para alguma delas?
Você foi capaz de levar esse evangelho genuíno, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que a palavra nos ensina. Você foi capaz de levar para as pessoas? Eu costumo dizer que as nossas falhas, os nossos erros, eles não são levados em conta quando a gente faz o bem. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala que todos os nossos pecados, a partir da hora que a gente nos coloca diante de Deus, ele é jogado no mar do esquecimento e deles o Senhor não se lembra mais. Talvez você esteja se perguntando assim, mas eu tenho solução? Tem sim. Ah, Jean, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa. Não importa. Não importa o que você fez, não importa o tamanho da sua falha, do seu erro. Deus não está olhando para isso. Porque se Deus estivesse olhando para eu, Deus não tinha levantado Abraão, que foi um dos maiores homens que cruzou essa terra. Se Deus fosse olhar para os erros do ser humano, ele não tinha escolhido Davi. Davi foi o maior rei que cruzou essa terra. Até hoje é lembrado no estado de Israel. E quantos erros ele cometeu? Davi, um certo dia, depois de ter pecado lá com Betseba, feito algo que era totalmente contra os princípios de Deus, e muitos outros erros ele cometeu, não foi só esse. É que muitas vezes a gente só lembra do pecado com Betseba, mas o fato dele ter colocado Urias para morrer é consequência dele. E ele chega diante de Deus e ele tem algo de humildade com Deus, e ele fala assim: Deus, só não toque no meu coração, não toque na minha vida. Ou seja, ele estava pouco me lixando por ser rei, pelo status. Ele só não queria que retirasse dele o espírito. Por quê? Porque do espírito vem todas as nossas emoções. O Espírito Santo é o que nos permite a ligação entre o homem e Deus. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que independente das nossas falhas, independente dos nossos erros, Deus sempre nos ama. Deus sempre nos ama, Deus sempre vai nos amar, Deus ele incondicionalmente. Eu tô com meu corpo queimando aqui. Porque muitas vezes quando a gente começa a trazer a palavra, a gente sabe, a gente não tem noção da proporção que toma essas palavras, sabe? A gente não tem noção de onde que pode alcançar, os corações que pode alcançar a nossa palavra. Esses dias eu fiz um devocional na empresa onde eu trabalho e eu tenho alguns negócios também, mas na empresa onde eu trabalho, eu fiz um devocional. E aquele dia, de certa forma, as pessoas estavam muito distraídas, sabe? E eu, por mais que eu tentasse chamar a atenção delas para algo, eu falando assim, Deus, e dentro do meu coração eu falava assim, Deus, o que o Senhor quer falar? Porque as pessoas estão distraídas, as pessoas não estão prestando atenção naquilo que a sua palavra, dentro do meu coração, eu pronunciando, eu explicando, eu falando sobre a palavra, uma palavra muito profunda, sabe? Falando sobre emoções, justamente sobre quando Salomão fala sobre o nosso coração, sobre as palavras que saem da nossa boca, que é algo que eu tenho estudado muito, sabe? Sobre amor ao próximo, sobre sentimentos, palavras que são pronunciadas de forma direta, indireta, tudo aquilo que contamina a nossa identidade, que contamina o nosso ser, que geram consequências futuramente. Eu estava falando sobre aquilo e eu terminei aquela mensagem e tal, e eu saí dali, sabe? Eu falei assim, Deus. Eu falei assim, Deus, eu não sei o que o Senhor de fato queria falar com a gente aqui, mas a sua palavra foi entregue. E eu lembro-me que eu peguei
E eu fiquei com aquilo, sabe, na mente. E no outro devocional que teve, que não foi eu que ministrei, foi outra pessoa lá dentro, ela falou assim, no caso era a esposa do encarregado lá na empresa, ela falou assim, eu tô com aquela palavra de ontem queimando dentro do meu peito. Aquela palavra que o Jean falou. E aquilo Deus fez dentro de mim assim, ó. Fique em silêncio que você vai ouvir. O efeito que tem. Porque enquanto você achava que as pessoas ao seu redor não estavam ouvindo, tinha uma que precisava ouvir. O porquê que eu transmito, o porquê que eu faço lives diretamente, não consigo fazer assim de forma bem constante, mas eu viro e mexo, eu consigo trazer uma mensagem, eu faço um devocional, por que eu tiro tempo? Eu poderia estar dormindo nesse momento, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui, porque não é por mim, é por Deus. Um sacrifício foi feito por mim na cruz do Calvário. Deus mudou e tem mudado a minha vida de forma extraordinária. Tem mudado os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha casa, a minha família. E esse é um gesto de gratidão. Porque todas as vezes que eu abro a minha boca para levar uma palavra para as pessoas, eu tenho um compromisso diante de Deus. Um compromisso diante de Deus que eu não posso revogar. Anos atrás, eu vou contar algo para vocês que é profundo. Talvez alguns que vão estar assistindo o vídeo, talvez você que está aí do outro lado não conheça, mas anos atrás eu pregava a palavra, eu palestrava em algumas igrejas e eu passei por uma prova muito grande. Eu abandonei tudo isso, sabe? E eu lembro que todas as vezes que meu celular tocava e pessoas ligavam atrás de mim para me palestrar e eu não estava emocionalmente mais bem para fazer aquilo e eu tinha falhado muito, eu me sentia um lixo diante de tudo aquilo, sabe? Eu não sei a proporção que está tomando essa palavra, mas é Deus que está conduzindo. Então, enquanto Deus estiver falando, eu vou. Mas eu aprendi uma das coisas maiores em todo esse tempo. Porque em todo o tempo que eu passei fora assim, da presença de Deus, que eu estive muito fora da presença de Deus, sabe? Fiz coisas que eu jamais faria na minha nitidez, mas ao mesmo tempo foram aprendizados muito grandes. Foram anos longe da presença de Deus, sabe? Só que tudo aquilo ainda queimava dentro do meu peito. E todas as vezes que o meu celular tocava, as pessoas falavam assim, é o Jean, tal, assim. Você pode palestrar na igreja, por quê? Porque as pessoas confiavam naquilo que Deus me usava para fazer. E quando eu abandonei tudo aquilo, a minha vida ficou incompleta. Você sabe por que minha vida ficou incompleta? Porque eu não me sentia feliz no que eu estava fazendo. Eu larguei tudo aquilo por arrogância minha. Por achar que dinheiro traria coisas sobre a minha vida que não trouxeram. Felicidade. Quando eu falo sobre dinheiro, às vezes as pessoas acham que é irônico, mas não é. E dinheiro, ele é só um amplificador daquilo que você tem dentro do seu coração. Dinheiro, ele é só um amplificador. Se você for feliz, o dinheiro vai ser bênção na sua vida. Mas se você não for feliz com o que tem, se você não for feliz, dinheiro ele não vai resolver sua situação. Ele vai te deixar muito mais arrogante. Ele vai trazer sentimentos piores sobre a sua vida. Porque você vai passar a se cercar com pessoas cada vez. Porque você vai atrair pessoas muito ruins para você. Eu tô falando isso por experiência própria.
por coisas que eu vivi, coisas que eu passei e trouxeram consequências muito grandes sobre mim. E para mim estar hoje aqui, trazendo essa mensagem, eu tive que passar por diversos desertos, diversas coisas, sabe? Mas eu sou grato a Deus todo segundo, porque Ele me amou. Antes de tudo, Ele me amou, sabe? E Ele ama você, Ele ama a sua casa, Ele ama seu filho, Ele ama a sua filha, Ele ama o seu pai, a sua mãe, Ele ama todos, Ele ama todos. E essa é a palavra que eu quero trazer nessa manhã. Ame as pessoas ao seu redor. Não se importa se elas não tiverem como te recompensar, porque a palavra que foi lida aqui hoje de manhã, Jesus está ensinando justamente sobre isso. Se o teu amigo te ferir de um lado da face, dê a outra. Não tem problema. Lógico, ele não está falando de você apanhar na rua ou alguma coisa assim. Não. Ele está usando uma metáfora. A metáfora que ele está usando é que se te ferirem, independente da gravidade do que te ferirem, perdoe. Perdoe, traga paz para si. Sabe, se hoje que é domingo, é o dia de reunir a família, se você tiver que pedir perdão para alguém, peça, mas limpe seu coração. Se o teu pai te fez mal, se a tua mãe te fez mal, se foi um amigo, uma amiga, tenha humildade dentro do seu peito. Tire essa pressão de dentro de você, mas peça perdão. Peça perdão para as pessoas ao seu redor. Se foi sua mãe que te feriu, tudo bem, vai lá, peça perdão, abrace ela de coração. Mas tire esse jugo de dentro de você, tenha humildade. Que eu posso lhe garantir com toda certeza, daquilo que eu vivo todos os dias, a sua vida vai ser de forma extraordinária, vai começar a tomar uma proporção a qual você não tem nem noção. Porque isso é amar. Quando eu sirvo alguém de servir, que é diferente da empatia. Empatia eu coloco no lugar da pessoa. Mas quando eu sirvo ela sem pensar em algo em troca, isso é compaixão. Isso é compaixão. Quando eu me movo meu coração de compaixão e o amor toma conta, eu deixo que o amor tome conta, eu quero paz. E se eu quero paz, eu preciso pedir perdão. Se eu quero pedir perdão, eu peço perdão para qualquer pessoa. Mesmo que você esteja certo, mesmo que você tenha a convicção que você está certo, mas se você precisa pedir, se você acha que aquela pessoa tem que pedir perdão, faça você primeiro. Tome essa atitude. Isso é transformador. Isso vai gerar tantas coisas positivas na sua vida. Pode mudar a sua vida de forma extraordinária. Observe bem tudo isso que eu estou falando, porque tudo isso que eu estou ensinando aqui são coisas que eu vivi. Eu não ensino nada que eu não aprendi. Nada que eu não tenha vivido na minha vida. Nada que eu não tenha vivido na minha vida. Esses dias eu peguei e eu senti muito forte no meu coração de fazer isso. Eu não tenho vergonha de compartilhar. Eu tive que pedir perdão para algumas pessoas na minha vida, sabe? Pessoas que viraram a cara para mim sem eu nem saber por que elas viraram a cara para mim. Só que eram pessoas que eram amigas, sabe? Amigas, familiares. Eu pedi perdão, mesmo eu não ter feito nada para aquelas pessoas, mas eu via que aquelas pessoas, de certa forma, elas se retinham de chegar até mim. E eu tive a humildade de ir lá pedir perdão, sabe? E aquilo foi transformador, porque em uma semana a minha vida começou a tomar uma proporção tão grande, as coisas começaram a fluir na minha vida e eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? As coisas, sabe, coisas boas começaram a vir sobre mim e eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? E Deus fez só assim, ó. Todo bem que você faz sem pensar em receber na terra. É a palavra de hoje, tá? Tô encerrando já.
todo bem que você faz, sem pensar em nada em troca, sem pensar em receber algo que seja daquela próxima pessoa ou que seja de qualquer pessoa, sem receber, tudo bem que você faz de forma espontânea, fala assim, não, eu vou fazer para essas pessoas. Isso vem ao seu encontro novamente, Deus dá um jeito de retribuir sobre a sua vida, no seu trabalho. Você começa a viver uma vida próspera e as pessoas começam a olhar para você e falar assim, nossa, como você tem uma vida próspera. É Jesus, é Jesus. É Deus que mudou a minha vida, é Deus que tem mudado a minha história. Por quê? Porque eu estou semeando por coisas pequenas. Eu estou amando o meu amigo, eu estou amando a minha amiga, eu estou amando o meu pai, eu estou amando a minha mãe, eu estou amando meus irmãos, eu estou amando todos. Mas entenda uma coisa, talvez você esteja falando assim, Jean, mas eu tenho que perdoar e eu tenho que conviver com essa pessoa. Não necessariamente. A Bíblia não fala isso para mim. Não fala para você também. Você perdoar é uma coisa. Você perdoar uma pessoa de todo o seu coração, amar ela, é uma coisa. Mas eu não sou obrigado a conviver com ela, independente se ela é seu pai, sua mãe ou que seja quem for. Só que não maltratar a pessoa. Não agir com sentimentos indiferentes. Entende? Então eu acredito fortemente nesse poder do perdão. A mensagem hoje era sobre amor, acabou vindo sobre perdão e muitos dos assuntos que a gente tocou aqui. Mas eu espero que nessa manhã, sabe? Tô concluindo já. Eu espero que nessa manhã você ame mais. Eu espero que nessa manhã você, com toda a humildade no seu coração, se você tiver que pedir perdão, peça. Mas não deixe isso dentro do seu peito te atrapalhar nos seus objetivos. Não deixe que isso traga consequências muito maiores sobre a sua vida. Talvez não é seu pai, não é sua mãe, mas é um amigo que te feriu lá atrás. É uma pessoa que pisou na bola com você. Tenha humildade, sabe? Isso é transformador. Tenha humildade, vai lá, peça perdão para aquela pessoa que você talvez não conversa com ela há anos. Vai lá, peça perdão, tenha humildade no seu coração. Porque entenda uma coisa, talvez essa pessoa, com esse fato de você pedir perdão para ela, vai gerar tantas coisas positivas sobre a sua vida. Talvez o que te trava nesse momento, talvez o que está te travando de você crescer de forma exponencial, de forma extraordinária, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Talvez o que está te prendendo muitas vezes é um perdão. Porque talvez esse perdão pode abrir portas que você jamais sonhou em alcançar. Talvez essa pessoa que você, pelo fato de você ter pedido perdão para ela, talvez aquela pessoa, ela tinha vontade até de te pedir perdão, mas ela não sabia como, e de repente você foi lá e pediu perdão antes dela, e aquilo foi transformador, ela pode te indicar para uma coisa tão grande que você não tem noção. Mas não que você vai fazer isso pensando em algo em troca. Mas eu estou falando que são consequências daquilo que você planta. Se você planta coisas boas, as coisas boas acontecem sobre a sua vida. Tem uma frase do Caio Carneiro que eu gosto muito, que fala assim: o mundo pode fazer a sua parte. Desculpa. O mundo pode fazer a parte dele, menos a nossa parte. Ou seja, o mundo ele pode nos retribuir de várias formas. Mas ele não pode fazer a minha parte, a sua. Porque se a gente faz coisas boas, elas acontecem. Se a gente planta coisas boas, elas acontecem. E tudo pelo poder da palavra. E mais uma coisa, para concluir aqui. O poder das palavras, tá? Profere sempre coisas boas. Não reclame do seu dia que não foi muito legal. Olhe para o seu próximo, talvez a pessoa que te feriu às vezes com uma palavra, mas tenha empatia por ela. Olhe por que talvez ela tenha feito isso. Talvez ela não está muito bem no dia dela.
Abrace ela, diga com ela o quanto você o ama. Sabe, não permita que essas coisas venham fluir para você. Porque se subir para o coração, gera outros sentimentos ruins. Semeie coisas boas e elas acontecerão na sua vida. Amém? Essa é a mensagem que Deus tem no meu coração pela minha vida, pela sua vida. Eu senti fortemente no meu coração de orar novamente, sabe? Eu vou estar orando por você, pela sua casa, pela sua vida, pelo seu dia, pela sua semana. Espero que você saia daqui, sabe? E aplique um pouquinho, não precisa, talvez você esteja falando assim, nossa, vou aplicar tudo isso que você está falando, já não. Aplica uma coisinha, são micros resultados que geram resultados extraordinários na sua vida. Vou gerar coisas grandiosas na sua vida. Então eu vou orar. Deus, eu oro aqui, Pai, pela vida, Pai, de cada pessoa que passou por essa live, cada pessoa que está online aqui assistindo, cada pessoa, Senhor, que surgiu aqui, Pai. Eu sei que o Senhor, Pai, o Senhor é quem faz, o Senhor que muda, o Senhor que muda a história de cada pessoa. O Senhor tem o seu jeito de trabalhar, Pai. Às vezes a gente não compreendemos, mas nós sabemos que, de fato, é o Senhor quem fala. Eu quero aqui colocar todas as vidas aqui representadas, cada família representada aqui. Que nessa manhã, Pai, a gente venhamos, Pai, nos conscientizar de amar muito mais os outros, Pai. De fazermos algo, Pai, sem pensar nada em troca. Mas que nós venhamos ter esse sentimento, Pai, de bondade dentro do nosso peito. E que isso venha invadir o nosso peito, Pai, de forma positiva, Pai. De forma extraordinária, Pai. E que esse sentimento, ó Pai, que arde em nosso peito nesse momento, venha inundar, Pai, na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Que coisas positivas aconteçam, ó Pai. Porque nós estamos aqui tirando um tempo. Nós poderíamos estar fazendo várias coisas, dormindo, descansando para uma semana que vai se iniciar, Pai. Que amanhã já é segunda-feira. Nós poderíamos estar fazendo várias outras coisas, Pai, mas escolhemos estar aqui. Escolhemos estar ouvindo a Tua palavra, Senhor. Por isso eu oro. Eu clamo ao Senhor nessa manhã, Pai. Pedindo ao Senhor, abençoe a vida de cada um dos meus amigos, dos meus irmãos, de cada pessoa que passou por essa live, Pai. Aqueles que vão estar assistindo depois, aqueles que estão aqui. Que o Senhor possa abençoar, Pai. Dar uma semana extraordinária para eles, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Amém? Amém, meus amigos. Amém, minhas amigas. Agradecer aí todo mundo que passou, né? Todo mundo que está aí na live, todos que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, que você tenha uma semana extraordinária. Amém? Deus abençoe, tamo junto. Bom domingo a vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a família de vocês, a sua casa, a sua vida. E lembre-se sempre, uma frase que encheu meu coração e mudou a minha vida. E eu repito ela todas as lives que eu faço, todos os vídeos. O teu passado, ele não influencia no seu futuro. Guarda isso no seu peito. Independente do que aconteceu lá atrás, não pode influenciar no seu futuro. Porque o nosso futuro, quem determina, somos nós. Pelas nossas atitudes, pelo aquilo que fazemos. Amém? Deus abençoe a todos. Tamo junto. Um ótimo domingo para você e sua família. Que seja bênção, que seja extraordinária. Amém? Deus abençoe.